Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, estamos aqui agora encerrando o nosso ciclo de estudos dentro da matéria de escola dominical. E o fechamento dessa apostila será com alguns aspectos da psicologia educacional. Estaremos estudando alguns aspectos com relação ao processo mental dos alunos, com relação ao seu desenvolvimento físico, social, alguns aspectos muito importantes que nos fará entender a mente do aluno. Será um prazer estarmos aqui, então, continuando agora estudando alguns aspectos da psicologia educacional. Temos aqui algumas observações importantes. Primeiro, características de grupos ou dos grupos de idade. A psicologia educacional estuda as leis que governam o crescimento, o desenvolvimento e o comportamento do indivíduo, abordando alguns aspectos físico, mental, social e espiritual. Estudaremos aqui algumas características e tendências por faixa etária, algumas das suas predileções e interesses de cada grupo de idade, bem como suas necessidades em relação ao aprendizado. É muito importante nós sabermos que para cada grupo etário há uma questão que deve ser visualizada pelo professor com relação aos aspectos, principalmente os aspectos psicológicos de cada faixa etária. O que compreende, o que está envolvendo determinada faixa de idade, o que gira em torno da sua mente, como esse grupo vê o mundo, como esse grupo recebe as informações. Isso é muito importante para o professor estar atento, com relação às diferenças para cada faixa etária e entender como funciona a sua mente dentro da sua faixa de idade correspondente. Temos aqui no primeiro momento uma tabela que tem aqui 5 aspectos importantes. O grupo de idade, o aspecto físico, aspecto mental, aspecto social e o aspecto espiritual de cada faixa etária. O primeiro grupo que nós vemos aí é o grupo de berçários e jardim de infância, que vai de 1 até 5 anos de idade. O que marca essa faixa é o rápido crescimento. Também a inquietação, muita energia, muita disposição para conhecer o mundo que ele nasceu e ele quer participar, entender, interagir com esse mundo. Muita movimentação, mas também essa faixa de idade é marcada por grande dependência das pessoas que o cercam. Quanto em relação ao aspecto mental dessa faixa etária, nós vemos curiosidade, já que tudo é muito novo para ele, muita imaginação e credulidade, ou seja, ele confia em tudo que lhe falar. O aspecto social desse grupo é marcado pelo egoísmo, mas na mesma proporção também é marcado por afetuosidade. Boa época para criar bons hábitos. E também nós vemos aí com relação ao aspecto espiritual a sua credulidade. Tudo que você lhe contar, justamente pelo seu estado de profunda inocência e desconhecimento do mundo, ele é alvo de aceitar tudo que lhe for falado. Na faixa etária de 6 a 8 anos, também há um crescimento muito intenso, mas já agora de forma mais lenta. E, contudo, ele é muito ativo e irrequieto. Para essa faixa etária, o aspecto mental é que eles têm excelente memória, mas são impacientes e preferem mais atividades que envolvam fazer do que aquilo que envolva atenção. Mas, ao mesmo tempo, eles são observadores. Também prevalece o aspecto da imitação, gostam de grupo do mesmo sexo. Então, é a fase dos grupos, o grupo de bolinha, o grupo da Luluzinha, cada um no seu grupinho, mas os meninos têm, nessa faixa etária, mais rejeição com relação às meninas. E nós vemos aqui com relação ao aspecto espiritual, que eles também são marcados pela credulidade, que é confiar sem duvidar,
a menos que sofram decepções. É muito importante os professores estarem atentos, principalmente com relação a falar coisas que não são verdades, coisas que não são de absoluta confiança. Caso eles desconfiem, o professor perde muito espaço e vai ter uma grande dificuldade em reconquistar aquele aluno. Temos a outra faixa etária, que é de 9 a 11 anos, que são os juniores. Também nessa faixa é marcada por um corpo em crescimento, em desenvolvimento e em ebulição. Por isso, há muita energia e saúde em excesso. E o que vai marcar já essa nova fase é o espírito de competição. Temos aí no aspecto social que eles já têm a tendência de procurarem grupos de identificação e para se associarem também. Eles já começa a aflorar nessa faixa de idade o senso de pertencimento, querem participar de algum grupo de identificação. Com relação ao aspecto espiritual, esse grupo gosta de adorar a Deus quando lhe é ensinada, ministrada a palavra. Eles são fervorosos, eles são crentes, eles creem no poder de Deus. E também uma época de plasticidade espiritual, ou seja, muito envolvimento. Temos agora um grupo intermediário, que é de 12 a 14 anos. O corpo já está numa nova fase de desenvolvimento, indo para a idade juvenil e adulta. Mas há um descompasso entre o corpo e o seu desenvolvimento e a mente dessa ainda criança. Por isso, eles são desajeitados devido a profundas mudanças físicas e mentais. Então, a coordenação está passando por um processo de adaptação e, por isso, eles têm certas dificuldades nessa faixa. Quebram tudo muito fácil, esbarram muito fácil. E, com relação ao aspecto mental, são pesquisadores. É a idade das dúvidas, em que começam a questionar algumas verdades que eles já conheciam. E para isso eles querem respostas bem fundamentadas. As emoções são oscilantes, ao mesmo tempo que estão alegres, logo mais estão tristes, ao mesmo tempo que querem uma determinada coisa, depois já não tem tanta certeza se querem mais aquilo. E também o princípio da rebeldia já começa a aflorar também, porque esse senso de independência começa a se fortificar. E para isso é necessário romper algumas ligações e dependências tão presentes na vida infantil. Com relação ao aspecto social, nós já vimos aí que tem o desejo de companhia e sentimento de grupo. E é forte nessa faixa etária também o sentimento de justiça. O aspecto espiritual é que é uma época ideal para levá-los a Cristo, num ambiente de espiritualidade profunda. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a fase da adolescência e pré-adolescência é marcada apenas por rebeldia, na verdade há um profundo clamor no seu coração pela verdade, por ter uma experiência real. E é uma fase propícia para que lhe seja falado de Jesus, para que o envolvam em atividades de discipulado, atividades dentro da igreja. As energias já começam a ser canalizadas, caso sejam bem aproveitadas. Nós temos um nível secundário, que já vai de 15 a 17 anos, que na verdade é uma continuidade indo para um processo de amadurecimento, mas ainda é adolescência e é marcado pelos mesmos princípios anteriores, desajeitado devido a profundas mudanças físicas e mentais. O aspecto mental também é semelhante à idade do intermediário, e a palavra descritiva para essa faixa etária é aspiração. Desejo de possuir, desejo de ser, já começa a aflorar sobre a sua vida. Com relação ao aspecto social, também permanece o desejo de associações, de pertencer a um determinado grupo, e também o aspecto espiritual, também nessa faixa etária, seu coração, a sua mente está disponível para receberem as informações acerca da palavra de Deus. Temos agora um nível de jovens, que é de 18 a 24 anos de idade. O físico atinge o máximo.
E agora o que deve ocorrer é que as suas energias devem ser redirecionadas. Como nós falamos, havia todo um processo, né, de amadurecimento físico. E agora, na fase da juventude, esse físico já chegou ao auge do seu potencial. É a fase da beleza, é a fase da conquista, é a fase em que se busca independência. Por isso que a palavra tônica com relação ao aspecto mental é independência. O que marcava a sua fase infantil, que era a dependência, e de certa forma também a sua adolescência, agora o jovem se vê na necessidade de construir os seus próprios caminhos. Por isso também é a fase do patriotismo. Com relação ao aspecto social, o jovem de 18 a 24 anos, ele procura respostas e direção sobre conversão, namoro e vida espiritual. E vemos aí que com relação ao aspecto espiritual, assim como na fase da adolescência, é uma fase em que se deve aproveitar tantas energias ali disponíveis para o reino de Deus, direcionar os seus esforços, direcionar a sua sabedoria já conquistada até naquele ponto, direcionar todo o seu conhecimento em prol do reino de Deus. Temos aí na fase adulta, que vai de 25 a 60 anos. Nós vamos agrupar por palavras descritivas para cada faixa de idade. E essa palavra descritiva vai, na verdade, consolidar tudo aquilo que representa aquela faixa etária. Dos 25 a 34 anos, a palavra descritiva é aplicação e prudência. Aplicação e prudência, aquela fase de descoberta, a fase de conhecimento, aquelas fases da inconstância tão presente na vida do adolescente. Já nessa faixa etária há uma normalização e a pessoa já consegue projetar-se e prever e fazer uma previsão do seu ideal de vida. Por isso ele quer aplicar tudo aquilo que ele já aprendeu. Temos também agora da faixa etária de 35 a 60 anos, em que a palavra descritiva é realização. Enquanto na sua juventude o auge do seu corpo, do seu potencial, das suas explorações, a partir dos 35 anos, frutos já começam a ser colhidos, né, dos seus esforços, tanto no estudo como no seu emprego. E aí já começa a partir para o rumo da realização dos seus projetos. E outra palavra bastante pertinente para essa faixa etária é constância. A inconstância que tanto marcava a sua adolescência, agora a experiência da vida o levou a ser uma pessoa mais prudente, mais perseverante naquilo que ele se projeta a fazer. Com relação à fase de 60 anos para cima, é a fase, né, da descida da montanha, é a maturidade de forma plena. Apesar das energias agora já não fazerem mais parte desse grupo de idade, por outro lado nós temos a experiência, o discernimento, tudo alcançado pela sua existência, no decorrer da sua existência, e que lhe faz ser uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais pautada, né? Uma pessoa mais e que pensa mais no que faz. Não é mais impulsivo, não é mais age segundo impulsos pessoais. A vida lhe ensinou lições e nessa fase da vida a pessoa já tem algumas qualidades. No mundo oriental, essa faixa de idade é extremamente valorizada na cultura oriental. Infelizmente, no mundo ocidental, uma pessoa nessa faixa etária, tendo em vista o capitalismo, essas pessoas são descartadas. E todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência de vida, que deveria ser aproveitada para novas gerações, na verdade são desperdiçadas. Essa faixa etária, nós temos a palavra descritiva que se chama reflexão. Atos impensados geralmente não tem mais lugar na sua vida. Simpatia, compreensão e paciência são algumas
dos sentimentos que devem nortear as pessoas que tratam com pessoas desta faixa etária. Tendo em vista que nessa faixa etária muitas limitações já começam a surgir. E isso demanda de quem está relacionando com essas pessoas paciência, uma profunda empatia, nós vemos aqui, compreensão e simpatia. Pode haver nessa faixa etária, tendo visto que pode ter havido conquistas, pode ter havido problemas de saúde, e as pessoas, quando chegam a partir dessa idade, começam a ser envolvidas por pessimismo, por ser uma pessoa crítica. E isso requer muita paciência para que as pessoas ajudem essas pessoas a verem o mundo de forma diferente. Meus queridos irmãos, uma pequena observação está em amarelo com relação à faixa de criança de 1 a 11 anos de idade. É que, apesar da idade, eles podem se perder e ser muito importante. Essa faixa etária, ainda na sua infância, já pode ser comprometida, porque dependendo do ambiente que eles viverem, o ambiente que cercado por perversão, pode perverter a vida dessas crianças. As crianças que até então deveriam ser tratadas como crianças, deveriam ser preservadas, mas dependendo do ambiente, a corrupção moral pode tomar conta dessas crianças. E a partir do momento que elas ultrapassam a sua fase de inocência e que a perversão começa a fazer parte da sua vida, a partir desse momento, eles já perderam a sua inocência e já são alvo também do julgamento de Deus. Por isso é extremamente importante a preocupação dos pais, as preocupações dos professores nas escolas dominical em preservar em integridade a mente dessas crianças. Vemos aqui que eles têm uma grande disposição em aprender, correspondem ao carinho, não são marcados apenas por rebeldia, mas dependendo da maneira que são abordados, em que eles transmitem segurança, eles devolvem essa segurança, o carinho, o respeito que recebe, da mesma forma para a contraparte. Vemos aqui que eles gostam de história, gostam de coisas dinâmicas. E há uma coisa que é muito importante os professores estarem atentos, é que essa fase de crianças que vai até a fase de juniores, a inquietação é prevalecente na sua vida. Por isso, as ações, as atividades voltadas para esses grupos de idade devem ser marcadas pela palavra dinamismo. Pois, como eles são irrequietos, muita energia para serem gastos, é necessário que a aplicação de lições e haja também atividades que envolvam, em que eles possam brincar, possam pular através de músicas, através de cânticos, através de atividades, e isso em paralelo, enquanto eles fazem toda essa movimentação, estarão também assimilando verdades da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que te faça um excelente professor de escola dominical. Estamos aqui, então, encerrando esse nosso pequeno resumo dentro do comentário sobre psicologia educacional. Deus te abençoe. Estaremos juntos na próxima lição.